Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos começar a compreender melhor um dos maiores milagres de Jesus realizados no seu ministério na Judéia. Começar porque é uma história magnífica que tem muito a nos ensinar. E a gente vai entender uma parte hoje e outra parte domingo que vem, se o Senhor permitir. Eu estou falando da ressurreição de Lázaro. E com isso eu já estou contando o final da história. Nós vamos ver que esse cara vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E é no Evangelho de João, capítulo 11, que nós encontramos esse surpreendente relato. João, capítulo 11, versículo 1. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Deixa eu falar um pouco sobre a casa destes três, a casa de Lázaro, Maria e Marta. Era uma casa que Jesus gostava de estar. Você tem amigos que você gosta de estar na casa deles? Quantos aqui pensam, quando vão na casa de determinadas pessoas, tipo assim, e ficaria lá horas e horas e horas lá e até moraria lá? Quantos têm amigos assim? Você vai lá. Coisa boa, né? Se você não tem, eu quero encorajar você a construir isso, tá? Isso não cai do céu, isso precisa ser construído com um pouco de fé e um pouco de cara de pau. Muitos dos relacionamentos que eu tenho hoje é na cara de pau, né? Hoje que tem um chimarrão aí, né? Vai lançando a semente, né? Então, Paulinho e eu temos casas assim, que se constrói dos dois lados. Né? Como é bom chegar lá. E normalmente a casa de pessoas assim, é tão bom de chegar que você nem convida a pessoa para ir na sua casa, né? Eu fico pensando assim, a gente tem que convidar para vir aqui em casa. Mas é que é tão bom estar lá, né? E a gente fica sendo convidado e se convidando mais do que sendo convidado, né? Mas é bom ter isso. É muito bom. Invista nos relacionamentos que você já tem, faça novos relacionamentos. A igreja não pode fazer isso por você. A gente não pode dizer, olha, tem uma família que vai fazer uma janta para você. Isso tem que ser construído. Muitas das coisas eu percebo que são frustrações nossas, são frustrações porque a gente espera que a igreja faça, mas a igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo de Jesus Cristo. Então a gente precisa dar estes passos em direção a uns dos outros. Jesus Cristo amou todas as pessoas e ama todas as pessoas igualmente, mas acontece que determinadas pessoas receberam Jesus de um jeito diferente das outras pessoas. E essas pessoas que receberam Jesus de um jeito diferente, tiveram Jesus de um jeito diferente das outras pessoas. E mais uma vez, não que Jesus está medindo o quanto ele se dá, mas Jesus está se dando o quanto ele é recebido. Percebe a diferença? O quanto ele é recebido. A casa de Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos que moravam a 3 quilômetros de Jerusalém, lá em Betânia, era um lugar assim. Quando Jesus ia para esta região, ele gostava de estar lá, naquela casa daqueles 3 irmãos. Coisas muito especiais aconteceram naquela casa. Olha o que nos diz o versículo 2. Esta Maria, né, não é a mãe de Jesus, é Maria, amiga de Jesus, irmã de Marta e Lázaro, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Quantas casas Jesus entrou e foi julgado nesta casa? Quantas casas Jesus entrou e foi recebido com formalidade? Quantas casas Jesus nem entrou porque não foi recebido? Mas aqui era diferente. Aqui ele era recebido com um papá gostoso, uma comidinha agradável, porque Marta, né? Você sabe, né? Marta era aqui, né? Era tipo uma Teodolinda, para quem conhece a Teodolinda aqui da igreja, era tipo uma Ana. Então, trabalho, comida e comida, né? E Maria estava lá, ungindo os pés do Senhor Jesus, secando com o próprio cabelo. Jesus gosta de ser acolhido, de ser recebido. A reciprocidade no relacionamento com o Senhor. Mas agora algo muito ruim estava preocupando a família. Versículo 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama
está doente. E aqui nós vamos refletir sobre isso. Jesus, fonte de amor, havia demonstrado de muitas formas que amava Marta, Maria e Lázaro. E veja bem, o amor de Jesus que nós recebemos, acolhemos, ele tem intensidade percebida de forma diferente. Quando Marta e Maria mandam dizer para Jesus, aquele a quem ama estás doente, não está dizendo que Jesus não ama outras pessoas, mas que o amor fluía naquele relacionamento entre Marta, Maria, Lázaro e o Senhor Jesus. E perceba que é justamente para o amor que as irmãs de Lázaro vão clamar a Jesus. Manda dizer que aquele a quem amas, aquele com quem há um relacionamento de reciprocidade, que te acolhe em casa, que te recebe em casa, está doente. Nos soa também como uma certa exigência, como uma certa expectativa. Se tu amas, logo tu vais fazer algo a respeito. E bem, um deles está doente, mesmo sendo amado por Jesus. E a pergunta que nós devemos nos fazer aqui é: alguém que Jesus ama pode ficar doente? Essa é uma pergunta que precisa ser resolvida no nosso coração e na nossa mente. Lázaro é alguém que Jesus ama. E como é que Lázaro está agora? Como? Doente. Então, alguém que Jesus ama adoece? Ou é totalmente imune às doenças, aos problemas, às dificuldades? Eu percebo que é uma expectativa que temos de que porque Deus nos ama, as coisas só vão dar certo. Nós não vamos passar por problemas, nós não vamos passar por dificuldades. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, mas pensa em antes da ressurreição de Lázaro. Pensa na dor que ele está sentindo agora. Pensa na aflição que Marta e Maria estão tendo agora. Eles estão sofrendo nesse exato momento e Jesus os ama. O que a Bíblia nos mostra é que sim, é possível ser amado por Jesus e ficar doente. Então eu estou ressaltando essa informação que a palavra de Deus nos traz, para que a gente não crie falsas expectativas e cobre de Deus uma coisa que Ele não prometeu, porque isso é muito triste, você esperar uma coisa que não vai vir, principalmente quando se cobra de Deus que Ele faça. Mas olha só, eu não quero tirar a esperança de quem espera uma cura de Jesus. Se você está esperando uma cura, clame a Ele, como fizeram as irmãs de Lázaro. Ele tem poder para curar toda espécie de enfermidade. Já compartilhei aqui na igreja, sobre a história de vida da minha mãezinha, que já passou por 2 AVCs, já teve infarto, já passou por 2 cirurgias do coração, e no último AVC que ela teve, ela estava em coma, desenganada pelos médicos, e quando eu entrei na UTI, eu impus as mãos na testa da minha mãezinha, estava com uma febre tão grande que quando a minha mão tocou na testa dela, verteu água. Eu disse: Senhor, eu clamo pela cura da minha mãe, em nome de Jesus, no teu precioso nome. E a minha mãezinha abriu os olhos, isso foi em 2000, já fazem 22 anos. Minha mãe está com 70 anos. Então eu creio no poder de cura do Senhor, isso é real, nós ouvimos o testemunho da Juliana. O problema é quando a gente chega para Jesus e diz: olha, tu me ama, então me cura. Eu determino a minha cura, eu declaro a minha cura. Essa é outra questão. Por um lado, não deixe de crer e não deixe de clamar. Agora, por outro lado, entenda que nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado. E o mundo afetado pelo pecado é um mundo deteriorado. O nosso corpo está afetado pelo pecado. Os nossos relacionamentos, tudo nesse mundo, a própria natureza geme, afetada pelo pecado. Quantos pastores que você já viu que pregaram sobre crente não ficar doente e morreram de infarto, derrame? Eu já vi vários, super famosos, que era cura, mas
cair fulminados num infarto em algum momento. Porque o que se pregava não é que Jesus pode curar, o que se pregava é que Jesus tem que curar. Percebe a diferença? Você crê que Jesus pode curar tudo e qualquer coisa? Amém? Amém. Mas não creia que ele tem que fazer isso, porque tudo o que ele faz é por sua graça. E aqui vai ser importante nós entendermos a diferença entre causa e propósito. Bem, a maior causa de todo e qualquer tipo de doença é o pecado. Se não houvesse pecado no mundo, não haveriam doenças. Bem, nem todo pecado é uma consequência direta das ações do indivíduo. Alguns são. Por exemplo, as doenças venéreas são consequências de atos diretamente causados pelo indivíduo que está com a doença venérea, tirando os casos de transfusão de sangue e outras circunstâncias que estão além do controle daquela pessoa. Mas, independentemente de se aquela enfermidade que ela tem foi causada ou não por uma ação diretamente dela, foi causada porque o pecado está no mundo e deformou todas as coisas. No céu, onde o pecado não tem poder, não haverá doença nem morte. Mas o pecado abriu sim a porta para as dores aqui nesse mundo. E uma vez espalhado, as mais diversas causas de doenças se tornaram possíveis, desde a baixa imunidade, as infecções, os contágios, os problemas genéticos, síndromes e tantas outras questões. Quando nós temos a expectativa de que um ser humano nasça 100% saudável, não é que a gente não deva desejar isso, esperar isso e construir isso da melhor maneira possível. Mas quando nós pensarmos que todo ser humano não vai sofrer doenças, nós já estamos nos imaginando no céu. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos num reinado de um usurpador chamado Satanás, que destrói, que ataca, que afeta. Então, de forma geral, nós podemos dizer que a causa das doenças é o pecado. Mas, bem, Deus é especialista em transformar o mal em bem. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi explorado, foi acusado injustamente, preso injustamente, esquecido injustamente. Mas, pela graça de Deus, se transformou governador do Egito, e quando seus irmãos ficaram com medo da vingança, o que ele disse? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Normalmente nós gostamos dos finais das novelas, dos finais das séries não, porque o final da série sempre aponta para a próxima temporada, e é tão frustrante quando não tem a próxima temporada, mas isso é outro papo, né? Eu estou falando para a gente que vê série, não é o caso de eu que estou sempre orando esse tempo aí. A gente gosta daquele ápice, então a gente imagina lá, né, José diante do faraó, Deus intentou o mal contra o bem, mas pensa cada noite na prisão fria. Pensa no medo, sair correndo da casa de Potifar. Pensa na insegurança e na incerteza que foi sendo levado provavelmente numa carroça ou arrastado pelo deserto até o Egito, onde ele foi vendido. Não foi uma semana, foi um grande período de mal que ele sofreu. Só que o que ele diz? Deus transformou tudo isso pelo que eu passei, não foi um dia, não foi 2, não foi uma semana, em bem. E é exatamente o que Deus tem o poder de fazer, transformar o mal em bem. E o que Deus faz tem a ver com seus propósitos. Então, se o pecado causa a doença, nós temos um Deus que pode transformar isso em algo útil, que possa frutificar. Então é importante focarmos no propósito da doença. Porque, bem, eu não posso evitar que ela chegue em mim em alguns casos. Eu me cuidei tanto da Covid-19, mas me cuidei tanto mesmo. Eu tomei a primeira dose, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Eu tomei todos os cuidados. Eu usei máscara, mas eu peguei a Covid. Então, quer dizer, tem coisas que eu vou fazer, vou me cuidar, graças a Deus, pelas vacinas. Ela foi bem leve, mas eu peguei. Estava além
do que eu podia fazer, porque mesmo tendo feito tudo. Então, tem coisas que estão além do que a gente pode fazer. Bem, mas quando chega em nós, a questão é o que eu vou fazer agora que chegou em mim, agora que eu estou vivendo essa luta, agora que eu estou enfrentando esta enfermidade, agora que eu estou no meio desse problema, o que eu vou fazer com isso? E aí tem a ver com aproveitar propósito de Deus. Olha só, eu não sei se você já recebeu uma notícia grave em relação ao diagnóstico seu, né? Eu já quase morri várias vezes. Eu já tive várias vezes um diagnóstico de poucos meses de vida, né? Quando toda vez que eu consultei o Google a respeito de um sinalzinho novo que nasceu aqui, toda vez que tem um vermelhinho diferente, eu olho lá no Google e é uma condição rara, raríssima no mundo, né? Que pessoas vivem de 6 meses a 1 ano no máximo. Né? Quem já consultou o Google aí em alguma doença, né? Já foi pedindo perdão para Deus pelos seus pecados, né? Foi se reconciliando com a família, né? O Google ele já te dá, você vai no plantão é virose, você vai no Google é morte, então tem que achar o meio termo, né? Mas eu não sei se você já recebeu uma notícia grave, difícil a seu respeito, a respeito de alguém que você ama. Uma notícia assim tem o poder de nos agitar muito. Mas e se você soubesse que essa doença não é um acaso? Que esse problema não é um acaso? Que existe um propósito nessa doença, nesse problema, nessa dor. Um propósito divino muito mais poderoso que a enfermidade e que a própria morte. E que o próprio Deus está envolvido nisso, escrevendo uma história de poder e glória, e que Ele está conduzindo detalhadamente esta história com a sua forte mão. As coisas não mudariam de figura. Saber que há um propósito, que Deus está no meio disso. Gente, quando eu estou passando por dificuldade, o que eu peço é: Deus, me deixa te ver no meio de tudo isso. Porque é tipo uma brincadeira que eu faço, né? Às vezes digo para a Paula, quando a gente está sofrendo e ainda não está entendendo muito bem do sofrimento, eu disse: olha, Paula, eu não gostaria de perder um braço, mas se Deus me dissesse assim: vou te tirar um braço porque eu quero e porque isso tem a ver com o meu plano, tira, Deus, pode tirar o meu braço. Não tira, Deus. Mas muda de figura quando a gente sabe que tem Deus envolvido na história, né? Muda de figura quando a gente sabe que aquilo não é um acaso, não é um sofrer por sofrer, mas tem um propósito. Olha o que diz o versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando nós entendemos que em tudo existe um propósito de Deus e que nada acontece por acaso, nós podemos nos libertar do desespero e de toda a angústia que nos cerca. Neste exato momento, agora mesmo, cada uma das suas dores, cada uma delas tem um gigantesco potencial de trazer crescimento para você e refletir a glória de Deus. O que é uma crise? Crise é uma circunstância na qual você está envolvido e que você nunca viveu aquilo. E por nunca ter vivido aquilo, você não tem as ferramentas para lidar com aquilo. Então, se você não tem as ferramentas, existe uma forte probabilidade de você se derrubar. Porque, por exemplo, um parafuso com uma chavezinha de fenda bem pequenininha, você dá umas giradas ali e tira. Mas se você não tiver a chave de fenda, com os dedos você não consegue um parafuso que está bem apertado, não é verdade? Se você não tem a ferramenta, é um problema. Então é isso que acontece com muitas pessoas que passam por uma crise. Chegaram num momento da vida experimentando uma coisa que nunca experimentaram, portanto não têm as ferramentas. E cai, e a crise derruba. No entanto, tem outras pessoas que não têm as ferramentas, mas o que fazem? Constroem ferramentas.
buscam ferramentas. Então essas pessoas, elas conseguem sair da crise e agora elas saíram com ferramentas. Então elas saem mais preparadas, porque quando aquilo acontecer de novo, elas estão preparadas, elas têm ferramentas para isso. Você pode chamar isso de experiência, você pode chamar isso de bagagem, você pode chamar de muitas coisas. Durante a vida, a gente vai aumentando a nossa caixa de ferramentas. O problema é que quando vem o problema, se a pessoa não entende que crise é ou destruição ou oportunidade, ela se entrega, espera passar, não vai passar. Dificilmente vai passar sozinho. E se você se acostumar com isso, com a situação, não significa que passou, significa que já não dói mais, porque você se acostumou com a dor ou perdeu a sensibilidade. Então, diante das crises, vamos aproveitar as oportunidades, porque as crises vêm, as crises estão aí. Agora, eu não sei o que você está vivendo por você ou por outra pessoa ou por outras pessoas, mas há potencial nisso. Cada ferida, cada lágrima, cada doença pode ser um caminho que revelarão os propósitos de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Como a igreja sabe, eu entrei em depressão em janeiro desse ano. E até que o tratamento surtisse efeito, eu sofri a ausência da alegria, a ausência da esperança, a ausência da vontade. E como é ruim ter o vazio destas coisas. Não é nem que eu fiquei cheio de tristeza, porque daí pelo menos eu teria tristeza para administrar. Eu só fiquei com o vazio da alegria. Não dá para explicar para você isso se você não passou por depressão. Ficou o buraco da alegria com a qual eu sempre fui acostumado. E você lembra quando em março eu recebi o diagnóstico, eu vim aqui neste púlpito e comuniquei para a igreja que eu estava com depressão? Você lembra que antes de dizer para a depressão, antes de dizer que eu estava com depressão, eu disse que eu recebi algo de Deus. Você lembra o que eu disse que eu recebi de Deus? O quê? Um presente. Eu disse, eu recebi um presente de Deus. Eu recebi a depressão. Eu nunca tinha passado pela depressão. Nunca. Nem de longe imaginaria que eu passaria pela depressão. Bom, ou ela me derrubava, ou eu saía fortalecido dela. E então, eu busquei o Senhor. Eu disse, Senhor, eu quero encontrar em Ti as ferramentas. Ou Tu me dando elas diretamente, ou Tu dizendo onde elas estão e eu vou atrás. Se tem ferramenta no médico, eu vou. Se tem ferramenta no psicólogo, eu vou. Se tem ferramenta na corrida, na rua, eu vou. Se tem ferramenta nos relacionamentos, eu vou. Se tem ferramenta na alimentação, eu vou. Eu vou. Onde Tu disser que tem ferramenta, eu estou indo. E eu construí a minha caixinha de ferramentas da depressão. Mas eu também pedi, Senhor, eu quero que essa minha dor, essa ausência das coisas que eu sempre pensei que eram naturais em mim e sumiram, eu quero que essa experiência glorifique o Teu nome, eu quero frutificar em meio a isso. Não deixa que a minha dor seja desperdiçada. Eu quero que o Teu nome seja glorificado. Em março, eu estava no ápice da depressão. Em março, eu estava em casa e nada era bom, nenhuma música era boa. Se eu entrasse no carro para escutar uma música ruim, passava, tudo é ruim. E assistir qualquer coisa sem graça. Os vídeos que a gente ria antes, nem graça. Daí eu chorava, me deitava no colo da Paula, ficava em posição fetal, chorava. E nessa condição eu fui pregar lá em Blumenau, num congresso, no retiro da igreja de Blumenau. Então as pessoas vão para o retiro com altíssima expectativa, né? E eu fui chorando, e quando eu estava lá, meu Deus, que difícil estar aqui, e encarar aquelas pessoas e tudo, mas tinha algo que me fazia estar lá, que é, estou no meio de uma crise produzindo frutos para a glória de Deus. Eu fui lá e reparti o meu coração. Eu encontrei pessoas semana passada que estavam lá em Blumenau e que deram testemunho do quanto Deus me usou na vida delas no auge da minha depressão, no auge da minha falta de sentido, a não ser o sentido que eu não conseguia perceber, mas sabia que Deus pode ser glorificado em meio a isso
e eu posso frutificar ainda assim pela graça do Senhor. No final de semana passado, se você não percebeu, eu não estava aqui, eu estava ministrando sexta, sábado e domingo para aproximadamente 800 pessoas em Foz do Iguaçu. E lá eu pude testemunhar para a glória de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas. E lá se pôde criar uma identificação com aquelas quase 1000 pessoas. E depois do culto, Paulo e eu íamos comer comida fria, comida que estava já no finalzinho lá, porque nós ficávamos conversando com pessoas, ajudando pessoas que estavam passando por coisas semelhantes. E aí a gente não se dá conta, né, do quanto tem muita dor ao nosso redor. Aí eu reparti lá naquele momento sobre o que Deus fez nas nossas vidas, sobre o que nós passamos perdendo a nossa bebê Esther. E lá estávamos Paulo e eu conversando depois daquele culto, com uma mãe que perdeu uma filha no mês passado, com 19 anos de idade. Mas eles se sentiram acolhidos porque a dor aproxima. A dor nos cria empatia. Por causa da depressão, hoje eu entendo as pessoas de um jeito que eu não entendia antes. Isso para mim é um presente. Séculos atrás, muitos séculos atrás, os gregos eles já percebiam a depressão como um presente. Eles achavam que quem entrava em depressão, mas eles não tinham essa consciência de que era depressão, que eles recebiam essa condição que nós chamamos de depressão como um presente, porque ela altera a nossa percepção de tempo e espaço. A gente passa a perceber as coisas de uma maneira totalmente diferente. E como eu percebo o tempo hoje, como eu percebo o espaço, como eu percebo as pessoas hoje, é totalmente diferente. Mas eu clamei, eu não quero sofrer por sofrer, meu Deus. Eu quero crescer em meio a este sofrimento, eu quero que Tu sejas glorificado. E meus irmãos, como é especial para mim poder perceber Deus usando as minhas dores para que pessoas creiam em Jesus, para que pessoas se aproximem ou se reaproximem de Jesus. Isso traz significado para a minha dor, porque eu decido não sofrer sozinho. E daí as pessoas disseram, né, porque eu fui pregar em meio a uma convenção um pouco mais tradicional do que a nossa, um pouco mais formal do que a nossa, também são batistas, mas são batistas da Convenção Batista Pioneira, de fundação alemã. Então, aqui a comunhão já está tranquila, né, de a gente chegar e dizer aqui, olha, igreja, aconteceu isso comigo, assim, estou nessa luta, porque a gente é essa comunidade transparente. Mas daí muitos vinham dizer assim, nossa, que coragem tu poder dizer que tu está em tratamento da depressão, que coragem tu poder dizer que tu era escravo do vício da pornografia, que coragem tu dizer isso que aconteceu com você. Não é coragem. Não é coragem. É compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É não tentar ser e parecer perfeito, porque não sou, e não quero passar a ideia de que não sou. É poder lembrar a mim e aos outros que nós temos vulnerabilidades e que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando você ouve um pregador falando sobre uma vida vitoriosa em Cristo, que não tem defeito, que não tem isso, não tem nem banheiro na casa dele porque ele não faz cocô, né? Não acredite. Não creia nisso. Porque quando você olha os homens de Deus, na palavra de Deus, você olha Elias estava lá num momento, num show pirotécnico de fé, e no outro estava lá, deitado, comia, dormia, comia, dormia, comia, dormia. Olha o apóstolo Paulo falando sobre as dificuldades pelos quais passava. Ora, Jesus orando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então eu não quero frustrar aqui a expectativa de ninguém, mas eu quero trazer a realidade, porque se a gente entender as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que fossem, então a gente pode ter uma vida adequada, saudável. Tem coisas que a gente às vezes pensa que deveria estar tudo bem, mas não está. Quando, por exemplo, o salmista diz assim para si mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? É quando alguém diz assim para quem está em depressão, mas olha, tu tem filhos lindos, tu tem um marido que te ama, tu tem uma casa maravilhosa, tu tem um emprego, tu não deveria ficar triste. Bom, a pessoa que está em depressão,
Não adianta você dizer isso para ela. Se a pessoa ela tem uma tendência suicida, até piora, porque ela pensa assim, olha, se eu tenho um marido que me ama, se eu tenho filhos maravilhosos, se eu tenho uma casa maravilhosa, se eu tenho um emprego maravilhoso, eu estou sentindo isso, imagina se eu perco essas coisas, então como é que vai ser? Então é empurrar a pessoa para o suicídio, é fazer a pessoa afundar mais ainda. Então você não fica dizendo, olha o que você tem, você diz, estou aqui contigo. Deus te ama, tem um propósito nisso tudo. Vamos lá, é assim. Mas olha o salmista, por que está abatida dentro de mim minha alma? Nós temos Deus, nós ainda vamos glorificar a Deus, por que tu está abatida aqui dentro de mim? Não deverias estar. Você já não chegou no momento da sua vida assim, tá, mas olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por que eu estou assim? Quantos já tiveram essa sensação, esse sentimento? Olha aí, então você sabe do que eu estou falando. Por quê? Aí nós temos que dar esse passo, né? Olha, minha alma, eu vou te dizer uma coisa. Crê em Deus, porque eu ainda o louvarei. Vai para frente do espelho e diz, tá abatida? Ok, te entendo, tem um monte de hormônio, tem neurotransmissores, tem os problemas sociais, tem os problemas relacionais, mas tu ainda vai louvar Deus. Não vamos deixar essa oportunidade passar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou convidado para ir lá em Foz do Iguaçu ministrar para 800 pessoas e já sair de lá com convites para pregar em diversas regiões do Brasil por causa disso. Mas, gente, eu não acho que eu estou sendo convidado para essas coisas porque eu sou bom e maravilhoso, mas é porque eu estou indo lá dizer, abracei a minha dor. Abrace a sua. E vamos juntos apresentar as nossas dores ao Senhor. Quando você se propõe a viver para a glória de Deus, Deus vai levar você a lugares que você não imagina. Falar com pessoas que você ainda não conhece. Tenha certeza. A questão é dizer, Senhor, eis-me aqui, esta é a minha dor, esta é a minha luta. E é interessante que parece que João vai colocar uma nota editorial aqui. Uma nota editorial é quando, por exemplo, um autor escreve uma coisa e o editor que está registrando, lançando aquele livro, ele dá uma explicação. Também tem as notas de tradutores, né? Um livro que foi escrito nos Estados Unidos, ele é traduzido aqui no Brasil e talvez aquele exemplo que a pessoa deu, o autor deu, não faça sentido aqui no Brasil, né? Por exemplo, o paulista vai lá e escreve, então, né, eu gosto daquele dia que eles se fantasiam de gaúcho. Aí nota do tradutor aqui no Rio Grande do Sul, nota do tradutor. O que o autor quis dizer, sem conhecer a cultura, os valores, a tradição, da honra, do respeito, do devido lugar das coisas como deveriam ser e certas que são, deveria ter dito pilchado. Então, essa é a nota do tradutor que faz aquilo lá fazer sentido, ok? Isso nunca vai passar, França. Isso nunca vai passar. Tu está perdoado, tanto é que tu até cantando o louvor da igreja aqui. Mas, né? Está registrado. Cada um vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Então, olha que parece que João vai colocar uma nota do editor aqui. Porque imagina, Marta, Maria dizem, vai lá e diz para Jesus que Lázaro está doente. Lembra Jesus que Jesus ama ele. E daí lá vai o cara dizer, Lázaro está doente, aquele que tu ama. E aí Jesus diz, é para a glória de Deus. Como é que você receberia isso? No meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, no meio dessa luta, quando você quer de todos os jeitos sair disso que você está sentindo. Veio Davi dizer assim, é para a glória de Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí João, movido pelo Espírito Santo, vai colocar uma nota editorial aqui, 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Percebe o cuidado do Espírito Santo aqui? Sim, Jesus disse que isso é para a glória de Deus, que é para ele ser glorificado. Mas ele ama. E uma coisa não é incompatível com a outra. Ele ama. Porque quando Deus é glorificado, pessoas são abençoadas. Olha o Novo Testamento. Quando as pessoas então glorificavam a Deus, o que tinha acontecido antes?
elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram restauradas, elas eram acolhidas. Então, sempre que Deus é glorificado, pessoas são abençoadas. Não necessariamente do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus sabe que é o bom e o melhor. Então eu penso que João esclarece isso para que não fique a impressão de que Deus quer a sua própria glória sem se importar com os seus filhos. Quando nós éramos crianças, nós não podíamos assistir televisão depois de determinado horário. Durante muito tempo a gente não teve televisão. As crianças iam para a escola, falavam sobre filmes, a gente não sabia que filmes eles estavam falando. E isso naquele momento era difícil. Tá tudo bem, mamãezinha, papaizinho, tá tudo bem, o testemunho que eu estou contando aqui tá tudo certo. Porque daí minha mãe começa a chorar, pensando, que eu não deixei eles ver televisão. E eles assistem a gravação do culto. Mas hoje, eu agradeço meu pai e minha mãe, porque eu não tive aquela dose de televisão que eu percebo que fez tão mal para muitas cabeças. Alienou tanto uma determinada geração. Destruiu tantos valores. Então, hoje, eu agradeço meu pai e a minha mãe. Pai, mãe, obrigado por a gente não poder ver aqueles filmes que eram tarde, ficar na frente da televisão o tempo todo. Obrigado. E glória a Deus pela vida de vocês. Então, veja, eu posso agradecer os meus pais hoje, embora eu estivesse sofrendo lá por não ter a televisão. Eles nos amavam e hoje eu posso glorificar a Deus pela vida deles. Não posso glorificá-los porque são seres humanos, mas posso glorificar a Deus pela vida deles. Percebe? É quando você diz não para o seu filho por amor, porque às vezes o pai e a mãe têm que dizer não justamente porque ama. E lá na frente, quando o filho entender, o filho vai dizer, pai, mãe, foi difícil, mas obrigado porque tu fez aquilo. O grande problema é que a gente só se sente amado quando não tem dor. Porque quando alguém faz a gente sofrer, o que a gente diz para a pessoa? Tu não me ama. Porque se tu amasse, tu não me causaria isso. Você já disse isso para alguém? Ou já ouviu isso de alguém? Tu não me ama. Não. Porque quem ama não faz isso. Nós estamos condicionados a pensar que a gente só é amado quando não há dor. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. O amor não isenta a dor. O amor ultrapassa a dor. Percebe? Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Então o amor não isenta a dor. Ele vai além. Ele é maior do que a dor. Ele consegue usar a dor para crescimento, para fortalecimento. Porque o que eu e a Paula passamos de janeiro para cá trouxe para o nosso relacionamento um nível de intimidade que em 16 anos nós não tínhamos. E não foi a falta da dor que nos aproximou, foi a dor. Eu digo para vocês que a nossa dor de janeiro até agora fez com que nós, que já nos amávamos, nos amássemos ainda mais. Ainda mais. Porque o amor não isenta a dor. O amor ultrapassa a dor. Através da doença de Lázaro, Jesus cumpriu vários propósitos específicos, além de promover a glória de Deus, quando ressuscitou Lázaro. E um deles foi demonstrar a sua própria determinação em também abraçar a dor. Porque se a gente só pensar assim, olha, Lázaro está muito mal e tu amas ele, isso é para a glória de Deus, sofram aí, eu sou Deus, filho de Deus, eu não sofro. Daí, mais uma vez, eu perguntaria, que Deus é esse? Mas esse Jesus, que não esquecia quem era, filho de Deus, merecedor de toda a honra e toda a glória, para poder ir lá ajudar Lázaro, ele precisaria enfrentar a dor. Olha só. Dor física ao ser torturado, dor emocional ao ser rejeitado, dor espiritual ao bradar, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que diz o versículo 7 a 10, essa disposição em abraçar a dor, uma dor que não deveria ser dele, mas que ele abraçou por mim e por você.
Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nessa parte final, Jesus está dizendo: temos um dia, temos que aproveitar, porque depois vem a noite, não dá mais. Então, o que eu preciso fazer agora. Mas olha, Jesus está num lugar, e ele vai lá então para cuidar de Lázaro. E os discípulos dizem: só um pouquinho. Tu lembra que eles quase te mataram quando tu foi lá? Tu sabe o que vai acontecer se tu for lá? Como assim, Jesus? Não dá. Então, Jesus ir significa que ele sabe que sua integridade física está a perigo. Ele sabe que vai enfrentar mais rejeição, e cada vez mais, porque está indo para a etapa final do ministério. Ir para aquela região é em direção à cruz, é em direção à dor, em direção ao cuspe, em direção à coroa de espinhos, em direção ao abandono, em direção ao escárnio, em direção à cruz. E ele vai, ele abraça a dor e vai. Por causa da dor de Marta, Maria e Lázaro e de todos os que os amavam, e por causa das dores da humanidade inteira, Jesus se dispôs a enfrentar a morte. Sabia que a hora estava chegando, mas ele não desistiu, mesmo que foi difícil, porque havia um propósito de Deus. Jesus vai dizer um pouco depois disso lá no Getsemane, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. O pecado levou aquele cálice, não o pecado de Jesus, mas o pecado da humanidade levou, ou seja, o pecado é a causa do cálice. Mas Jesus diz: seja feito conforme o teu propósito. Percebe a questão? A dor chega, a dificuldade chega, a luta chega, os problemas chegam, as enfermidades chegam, as perdas chegam. Tem coisas que a gente consegue diminuir, tem coisas que a gente consegue evitar, tem coisas que a gente consegue prevenir, mas uma decisão é nossa. O que nós vamos fazer com isso agora? Que a nossa decisão seja cumprir os propósitos de Deus, receber dele o crescimento em meio a tudo isso, não deixar que a nossa dor seja desperdiçada e glorificar a Deus. A sequência do texto nos mostra algo interessante. 11. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Aqui nós vemos que a dor de Lázaro e de suas irmãs tinha também um propósito que alcançava os discípulos. Olha como Jesus é maravilhoso. Tinha um propósito lá para ser glorificado ressuscitando Lázaro. Mas Jesus diz: olha, é muito bom que eu não tenha estado lá antes, por causa de vocês. Por causa de vocês é bom que eu não tivesse chegado lá antes, porque tem algo que vai ajudar vocês na fé de vocês. Veja o versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Percebe, Jesus está longe. Alguém viaja até lá, então vai passar um tempo. E daí diz: Lázaro, a quem amas, está doente, Marta e Maria estão te chamando. Jesus ainda vai dizer: isso é para a glória de Deus. Jesus ainda vai ficar mais 2 dias naquele lugar, e daí vai ter mais o tempo do deslocamento até Betânia. E Jesus diz para os discípulos: eu estou causando essa demora. Eu estou causando essa demora para o bem de vocês. Domingo que vem a gente vai entender mais essa questão
da demora. Mas se Jesus estivesse lá, enquanto Lázaro estivesse vivo, o que provavelmente aconteceria com Lázaro? Lembra daquela mulher que tocou com fé em Jesus? Porque não tinha a ver com o que Jesus queria fazer, tinha a ver com a fé da pessoa, né? Se Lázaro tocasse só na roupa de Jesus, o que aconteceria com Lázaro? Seria curado. Deus seria glorificado? Sim, mas isso nesses 3 anos já tinha acontecido a rodo. Os discípulos já estavam acostumados com isso, com curas e libertações. Agora, o novo aqui que Jesus está reservando não é só a vitória sobre a enfermidade, é a vitória sobre a morte. Então vai ser bom para aqueles discípulos que estão indo com Jesus para Jerusalém, saberem que Jesus tem o poder sobre a morte. Então, quando ele mesmo morrer, os discípulos não precisariam, infelizmente, como ficaram, desesperados, porque Jesus daria para eles uma demonstração de que tem poder sobre a morte. Então, para o bem deles, Jesus diz, é bom que eu não estivesse lá antes, porque senão, geral ia ser curado. E aí, diante da explicação de Jesus, Tomé, quem diria, declara, versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Nós não temos como saber qual foi o tom de voz de Tomé. Talvez a tendência aqui seja pensar que ele está falando isso com sarcasmo, né? Porque ele duvidou de Jesus. Mas bem, ele duvidou de Jesus depois que Jesus morreu. Ele duvidou depois que os discípulos debandaram. Ele duvidou depois que as coisas aconteceram de jeito que ele não entendia. Nada nos demonstra que antes disso ele tivesse duvidado. Então, se ele fosse o mesmo Tomé que duvidou depois, talvez a gente tivesse que ler, vamos nós também para morrer com o mestre? Vai morrer todo mundo mesmo. Porque a gente vai chegar lá, vão atirar pedra nele, vão atirar pedra em nós também. Mas não é assim que eu vejo. Nada na história dos evangelhos até esse momento autoriza a gente a pensar que Tomé não estivesse comprometido com Jesus. Então, como nós não temos como saber o tom de voz de Tomé, nós vamos nos apegar às palavras, ok? As palavras de Tomé. O que Tomé disse? Vamos nós também para morrer com ele. Sabe o que é isso? É os discípulos abraçando Jesus por inteiro. É os discípulos abraçando a dor. É os discípulos se comprometendo com Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Abraçar Jesus. Com sua cruz, mas com sua ressurreição. Com sua humanidade, mas com sua divindade. Abraçar Jesus por inteiro. Estas palavras são palavras que abraçam a dor, que dão significado à dor, que usa a dor para a glória de Deus, porque eu estou disposto a ir com Jesus até o fim. Porque morrer com Jesus é melhor do que viver sem Ele. Morrer por Jesus é melhor do que viver sem Ele. Considere que suas dores, suas enfermidades e mesmo a morte fazem parte de um cuidadoso plano de amor de Deus. A gente se desespera muito porque a nossa vida ela é relativamente curta. 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos, 80 e poucos. No meu caso, 100 e poucos, mas aí é outra questão. Mas pense do ponto de vista de Deus. Sabe quando... Quer ver como o tempo é muito relativo? Quando você é o segundo carro na sinaleira. Quando abre o sinal ali, se o carro demorar 3 segundos da frente para sair, ele foi rápido ou demorado? 3 segundos. 1, 2, 3. O que acontece quando uma pessoa demora 3 minutos para arrancar o carro quando abre a sinaleira? O quê? O que os cristãos carnais fazem? Buzina. 3 segundos, faz o teste. E se não buzina, fica impaciente. Tipo, vai, abriu, vamos lá, não tem o dia todo. Vamos confessar o pecado? Vamos. 3 segundos. 3 segundos. Mas a gente chega atrasado no trabalho por causa de 3 segundos?
Não, né? É por causa das sonecas infinitas que vai botando. Aí é outra questão. Então pensa, ali na sinaleira 3 segundos parece muito tempo, mas não é nada. E quando a gente pensa, do ponto de vista de Deus, que 50 anos não é nada, 70 anos não é nada, 80 anos não é nada, e que quando a nossa vida aqui acaba, a gente ainda segue com Ele pela eternidade, gente do céu, a gente clama a Deus como se a vida estivesse acabando. Não, Deus está vendo uma continuidade, porque a alma é imortal. Percebe? A alma é imortal. Então Deus está vendo a eternidade. Essas decadazinhas que a gente passa aqui não é nada. Então isso também tem que nos trazer a perspectiva de Deus, que enxerga a eternidade, enxerga todas as coisas como elas realmente são. O importante é viver um dia de cada vez, promovendo a glória de Deus e desenvolvendo fé e confiança no Senhor. Lembre do que o Evangelho nos apresentou hoje. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E mesmo amando, ainda ficou 2 dias no lugar que estava. E mesmo amando, sabia que deveria ser glorificado em tudo isso. E mesmo amando, permitiu que Lázaro adoecesse. Mesmo amando, permitiu que Lázaro morresse. Mas havia um propósito em tudo isso. E ele ressuscitou Lázaro. Daqui a pouco a gente vai na ceia voltar a isso. Mas o amor do Senhor não faz distinção. Lembra que eu falei, né? Eles gostavam tanto de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas é que na casa de Marta, Maria e Lázaro, eles gostavam que Jesus estivesse lá. Isso faz toda a diferença. Lembra? Citei aqui há 2 domingos. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. O que a gente tem que fazer? Abrir a porta. Tem uma música do Filhos do Homem que se cantava aí uns 20 anos atrás. Eu quero ser tua casa favorita, onde você gosta de estar. E mais recentemente, a gente cantou, e mais recentemente, eu acho que já faz uns 5 anos, né? A casa é tua, pode entrar, tira as coisas do lugar. Faz do jeito que tu quiser. Um pouco entre esses 2 tempos, a gente cantou, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Eu quero te receber na minha vida. Jesus tem essa disposição. Agora você precisa ter acolhida no seu coração. Eu gostaria que você entendesse, Jesus ama você, mesmo com e além das suas dores. Jesus está cumprindo agora o plano de amor dele em você e através de você. Glórias a Deus. Gostaria que você lesse isso por alguns segundos. Jesus me ama, mesmo com e além das minhas dores. Ele está cumprindo o seu plano de amor em mim e através de mim. Glórias a Deus. Imagina que serenidade de vida a gente pode ter, mesmo diante da dor. Sabendo que Ele nos ama, que Ele não desperdiça as nossas lágrimas, as nossas dores, e que a gente tem que parar com a nossa tendência de desperdiçar. Vamos declarar isso juntos? Jesus me ama, mesmo com e além das minhas dores. Ele está cumprindo seu plano de amor em mim e através de mim. Glórias a Deus. Quero convidar você a mais uma vez declarar isso. Vamos lá? Jesus me ama, mesmo com e além das minhas dores. Ele está cumprindo seu plano de amor em mim e através de mim. Glórias a Deus. Amém? Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E é importante que a gente entenda que o que nós vamos vivenciar aqui é uma demonstração de que Jesus enfrentou as pedradas que viriam pela frente. Sabe quando os discípulos dizem, eles vão te apedrejar de novo? O que nós temos aqui nessas mesas
É a declaração de amor do Senhor, de ter ido enfrentar aquelas pedras, de ter ido abraçar a dor que lhe foi imposta por causa do meu e do seu pecado. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós celebramos a dedicação do Senhor Jesus em vir a este mundo pelo propósito de Deus Pai, de amar até o fim, abraçando a maior de todas as dores. É isso que nós celebramos. Nós temos aqui o cálice que nos lembra do sangue de Jesus derramado. E naquele momento ele estava sentindo dores físicas, emocionais e espirituais. Quando nós pegamos o pão, nós nos lembramos que ele entregou totalmente a si. Porque com os braços abertos na cruz, fica um sinal para nós. O sinal de alguém que abriu os braços para nos acolher. Esse sempre foi o desejo dele. Quando ele olha para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter vocês debaixo das minhas asas. Jesus nos abraça como estamos, quem somos, e quer trabalhar nas nossas vidas. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, façamos isso com gratidão ao nosso Deus e pedindo: Senhor, assim como tu não desperdiçasse a tua dor, e com a tua dor tu salvasse a humanidade inteira, e por toda a eternidade serás glorificado, me fortalece para que as minhas dores não sejam desperdiçadas. Venha pelos corredores centrais, pegue os elementos da ceia, volte para o seu lugar pelos corredores laterais e espere no seu lugar para fazermos isso juntos. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
a sequência da música, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que você é Marta e Maria, ou Marta ou Maria, ou mesmo Lázaro, ainda doente. E a pessoa que foi lá avisar Jesus que Lázaro está doente volta e diz: olha, Jesus disse que isso é para a glória de Deus. Você se sentiria amado nessa hora? Você se sentiria amada nessa hora? Bem sinceramente, Lázaro está lá sofrendo. E eles não teriam mandado chamar Jesus se fosse uma dor de cabeça. Você se sentiria amado, você se sentiria amada se a pessoa que foi lá avisar Jesus disse assim: olha, ele não está vindo agora. Ele disse que isso é para a glória de Deus e para a glória dele. Você se sentiria amado por Jesus nessa hora? Eu não me sentiria. Eu não me sentiria. Mas como assim? Como assim ele não está vindo? Para você ter uma ideia, nós vamos ver isso domingo que vem. Quando Jesus chega, as irmãs de Jesus xingam ele. Xingam ele. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É assim que elas estão se sentindo. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Jesus amava Marta e Maria e Lázaro, sim ou não? Então, independentemente deles se sentirem amados, o amor era real. O amor era verdadeiro. Eu não sei se hoje, não sei se nesse momento da sua vida, ou se em algum momento da sua vida você se sentiu amado por Jesus. Eu não sei se você se sentiu amada por Jesus. Mas ei, o amor de Jesus por você é real. Sinta isso você ou não, achando que Jesus já tivesse que ter feito ou não. Jesus ama você. E eu quero convidar você a não viver baseado no que você sente, mas no que você crê. Creia, Jesus ama você, mesmo com e além das suas dores. Nesse exato momento tem um plano de amor de Deus para você e através de você. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, façamos isso. E quando tudo se acabar, estarei seguro para Ele, pois sei me amas, pois sei me amas. E quando tudo se acabar, E quando você precisa declarar com fé agora isso. Acolhe Jesus. Se acabar, Pela fé, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. amém, Jesus, amém. Obrigado, porque o Senhor consumou tudo, o Senhor consumou seu plano de amor.
Oh, Senhor, olha para aqueles que sofrem agora. Olha para aqueles que estão fracos na fé. E mesmo querendo viver isso que eu ministrei em Teu nome nesta noite, não sentem forças para isso. Senhor, como a fé vem de Ti, eu quero pedir que o Senhor dê uma injeção de ânimo, de esperança, que o Senhor renove a fé em cada coração aqui, Senhor. Eu não sei qual é a luta de todos os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, e também de quem está assistindo a esse tempo, participando com a gente online. Mas Deus, Tu conheces, Tu sabes, eu quero pedir agora uma renovação da fé. Senhor, assim como o Senhor permitiu que os discípulos vissem uma situação que parece que tinha sido o fim, a morte, assim como o Senhor disse que bom que eles não estavam lá, que a gente também, Senhor, mesmo diante de coisas que para nós parecem o fim, nos abramos para ser surpreendidos por Ti. Oh Deus, vem Te manifestar com Tua presença que é real, mas nós queremos senti-la, queremos poder percebê-la, mas mesmo enquanto isso não acontece, Senhor, desenvolve a nossa fé. Senhor, a nossa vontade é não ter dor, é não ter sofrimento, é não ter doenças. Não queríamos mesmo, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a aceitarmos o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que fosse, e mudarmos as coisas que se podem mudar no Teu nome, mas a esperarmos a vida perfeita que de fato teremos quando estivermos contigo, para a glória, para todo sempre. Oh Deus, nos fortalece nesse mundo no qual temos aflições, e nos leva a termos o bom ânimo que o Senhor disse que nós poderíamos ter, porque o Senhor venceu, que encontremos em Ti a nossa vitória. E continua, Senhor, fazendo Teus prodígios, sinais e maravilhas em nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado. Nós não queremos deixar de clamar, não queremos entender errado a Tua palavra e perdemos as esperanças em Ti, mas queremos, sobretudo, nos submetemos aos Teus propósitos, à Tua vontade, e que Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, através da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Vamos encerrar com júbilo ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus. Desculpa aí, a Aline ela diz assim: Davi, tu termina o culto sempre com uma música de júbilo e tal, né? Foi mal, Aline, mas vamos cantar essa música de louvor ao nosso Deus. Estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui nessa noite, isso alegra muito o meu coração. E eu quero dizer o seguinte: não saia daqui sem fazer a tua inscrição para o Mocotó. São só 50 vagas, algumas já foram, senão o Edgar vai pegar todas as vagas, que nem o Daniel Berá. Também se inscreva para os homens antes que o Daniel pegue todas as vagas, certo? Tem um tempo de comunhão aqui, construa relacionamento. Não sai daqui sem marcar algo essa semana, ou no máximo na semana que vem com alguém, tá, gente? Tipo, vai lá, diz assim: ei, vai ser na minha casa ou na tua casa? Lança essa semente, meu irmão. Tenha a unção de ousadia, certo? Se você quiser deixar um pedido de oração para a gente orar por você durante a semana, pega esse cartão comprido que tem na sua frente e antes de ir embora, entrega lá, só entregar no balcão lá, tá? Dá uma olhada nesse cartão porque tem oportunidades aqui. Quem sabe você está sendo convidado pelo Senhor para aproveitar uma destas oportunidades, tá bom? Quem sabe só diga: visitarei outras vezes, tem essa opção, deixa o contato para eu poder enviar uma mensagem de agradecimento pela sua presença, tá bom? Vamos, e não vai embora correndo e não cometa o pecado de fazer um lanche em outro lugar em Caxias, porque tem um espaço em comum aqui, tá? O lanche que você faz em outro lugar enriquece o empresário. O lanche que você faz aqui é para os ministérios da igreja. Até eu quero esclarecer essa dúvida, né? Essa é uma dúvida de várias pessoas, então é bom dizer: mas a igreja tem comércio, a igreja tem livraria, a igreja tem cantina. Gente, o comércio que tinha no templo, que Jesus condenou, é que pessoas usavam a fé das pessoas, exploravam elas e o dinheiro era para elas. Aqui cada livro vendido, cada café vendido é para o ministério, é para a igreja, não é para nenhuma pessoa, é para a igreja, ok? Então fique tranquilo em relação a isso. Vamos celebrar em nome de Jesus. Da minha adoração, és tu, meu Jesus, único motivo para viver, és tu, meu Senhor, única verdade está em ti, tu és a luz, minha salvação,
poderoso, tu és forte, invencível, não há nada como tu. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz.